Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Você já falou com o irmão que está do seu lado? Olha para o irmão que está do seu lado, da direita, na esquerda, na retaguarda, na frente. Dá um sorriso para ele, dá um sorriso para ela. Glória a Jesus. Quero cumprimentar você também que está na internet, com a graça e com a paz do Senhor Jesus, assistindo através do canal oficial no YouTube. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Copia o link aí, por favor. Manda lá no grupo da tua família, no grupo dos teus amigos, tá bom? Fica sentado aí conosco até o final. Deus tem uma palavra para o meu coração e para o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, teve visitantes hoje? Não? Tem visitante hoje não? Amém. A música Família em Comunhão está pronta? Esse gesto quer dizer o quê? Tá pronta? É? Eu pensei que era catar. Karate Kid. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós escrevemos uma canção, e o nome da canção é Família em Comunhão. E a ideia dessa canção é confraternizar a igreja no momento em que essa canção estiver sendo entoada. A ideia é que essa canção ela seja cantada em todos os cultos, não apenas hoje, mas em todos os cultos. Antes da pregação, tem um momento de comunhão entre os irmãos, né? Porque a gente passa um dia tão difícil e às vezes um sorriso, um abraço, um aperto de mão pode ajudar. E talvez alguém diga assim: eu não gosto de levantar, eu não gosto de apertar a mão, eu não gosto de sorrir para ninguém, eu não gosto de abraçar. Tem alguma coisa errada com você. Se você não gosta de nada disso, tem alguma coisa errada com você. Você precisa de ajuda. Se você for solteiro, por exemplo, um homem solteiro e você não gosta de nada disso, eu te aconselho não casar, né? Te aconselho a não casar, não gosta de abraço, não gosta de apertar a mão, não gosta de falar com ninguém. Se você for uma mulher solteira e também não gostar de nada disso, também aconselho a não casar, fique sozinha em nome de Jesus. Sabe por quê? Não, eu estou falando sério. Eu já tratei casais que a mulher não queria abraçar o marido, não queria beijar. Eu não gosto de homem pegajoso, não. E por que casou, praga? Para que casou? Casou para quê? Só para ter uma certidão de casamento? A gente casa para beijar, para abraçar, para dormir junto, para fazer filho, essas coisas todas, né? E se já for casado, bispo, eu sou casado, eu sou uma mulher casada e meu marido é ciumento, é por isso que eu não gosto de abraçar. Abraça sua irmã, se seu marido é ciumento. A minha esposa é muito ciumenta, a minha esposa não gosta que eu abrace mulher nenhuma na igreja não, abrace um varão. Amém? Cadê? Solta a canção aí. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Preste atenção à letra, porque essa música foi escrita exatamente para isso, para nós nos confraternizarmos. Diga glória a Deus. Já estive em muitos lugares, conheci muitas pessoas, sempre usavam meu sorriso pra disfarçar a solidão.
mas o amor da cruz me alcançou, tocou e transformou meu coração. Renasci uma nova família, vivendo em unidade e comunhão. Somos mais que amigos, somos irmãos, muito mais que conhecidos, pois recebemos o amor de Cristo. Somos corpo, somos família, temos graça em nossas vidas e amamos com os nossos corações e vivemos em plena comunhão e família. Já estive em muitos lugares, conheci muitas pessoas, sempre usavam meu sorriso pra disfarçar a solidão, mas o amor da cruz me alcançou, tocou e transformou meu coração. Renasci uma nova família, vivendo em unidade e comunhão. Somos mais que amigos, somos irmãos, muito mais que conhecidos, pois recebemos o amor de Cristo. Somos corpo, somos família, temos graça em nossas vidas e amamos com os nossos corações e vivemos em plena comunhão e família. Ore pela minha vida, que eu vou orar por você. Vamos unir a nossa fé e o amor de Deus vai nos preencher. Somos mais que amigos, somos irmãos, muito mais que conhecidos, pois recebemos o amor de Cristo. Somos corpo, somos família, temos graça em nossas vidas e amamos com os nossos corações e vivemos em plena comunhão e família. Glória a Jesus, glória a Deus. Amém? Essa música foi escrita exclusivamente para o momento de comunhão aqui entre nós. Pode sentar em nome de Jesus. Porque tem lugares que você chega que ninguém fala com ninguém, né? Tem lugares que você entra e parece que você está invisível, parece que ninguém está te vendo. É bem verdade que quem tem que me ver é Jesus, quem tem que te ver é Jesus, mas é importante viver em comunhão. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu estou muito grato a Deus, porque na sexta-feira eu comecei a sentir muitas dores aqui no culto, dores terríveis nas costas, no ombro. E sábado não estava muito legal, domingo também não. E na segunda-feira eu acordei pior. Segunda-feira estava bem ruinzinho. Mesmo assim eu vim dar aula à noite e chegou um momento que eu tive que mudar de posição. Eu saí dali e vim para cá, porque o ar-condicionado estava me deixando pior do que eu já estava. E cada vez que eu falava uma palavra, eu sentia a garganta pedir socorro. Eu pensei que eu não ia conseguir chegar até o final, mas eu consegui terminar o estudo. Mas em compensação, ontem quando eu acordei com 2 bolas aqui, tudo inflamado. E ontem foi um dia terrível. Dores no corpo, dor na garganta, dor nas costas, febre, os olhos queimando, secreção, coriza. E aí eu imaginei, digo, meu Deus, não vou conseguir ministrar amanhã. Mas fui orando, tomando remédio, pedindo misericórdia a Deus. E graças a Deus nós estamos aqui hoje. Amém? Graças a Deus.
eu estou bem recuperado. Então a gente vai devagarzinho aí, tá bom? Igual um carro velho, devagar, e vamos chegar lá em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 30, é a temática. Nós estamos na quarta da palavra, estamos com uma série de mensagens sobre fé, a importância de crer no poder da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 30, diz assim: pela fé de Josué, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Depois que foram rodeados, quantos dias? 7 dias. Na semana passada, nós encerramos o culto de quarta-feira, Josué capítulo 5, versículo 13 ao 15, que falava a respeito de uma teofania de Deus, né? O próprio Deus se manifestando na forma de um anjo para falar diretamente com Josué. Josué precisava disso. Josué precisava que Deus se manifestasse de uma maneira mais visível por conta dos grandes desafios que Josué tinha pela frente. E nós encerramos o culto ali, no momento em que Josué se prostrava diante da teofania de Deus. Isso foi no capítulo 5. Hoje nós estamos começando aqui no capítulo de número 6, que diz assim: ora, Jericó cerrou-se ou trancou-se, e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes, e aos seus valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeeis a cidade, cercando a cidade. Uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes, quantos sacerdotes? E 7 sacerdotes, levitas, levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Quantas vezes? E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente as buzinas de chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido da buzina, todo o povo gritará com um grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Diga glória a Deus. Queridos, você já percebe aí no versículo de número 1 algo que precisa falar logo de cara ao meu coração, ao seu coração. A cidade de Jericó estava trancada. Vocês devem lembrar que nos capítulos anteriores, quando nós falamos a respeito de Raabe, vocês devem lembrar que quando Josué enviou 2 espias para espiar Jericó, a prostituta Raabe disse que todo o povo de Jericó estava em pânico. E o motivo pelo qual Raabe tomou a decisão de dar abrigo e segurança para aqueles 2 espias que Josué mandou foi justamente porque Raabe era prostituta, mas ela não era burra. Repita isso comigo, diga: Raabe era prostituta, mas não era burra. Imagine se ela fosse burra, além de prostituta, burra. Então Raabe, ela já tinha escutado falar a respeito do que tinha acontecido com o rei do Egito, do que tinha acontecido com os amalequitas. Já tinha escutado o que Deus tinha feito no meio do povo. A notícia chegou. O povo de Jericó ouviu que Josué tinha atravessado o Jordão,
Então o povo teve medo, ficou em pânico e se trancaram dentro da cidade. Diga, ter medo, ficar em pânico. Diga, não resolve situações. Ter medo, ficar em pânico, ficar desesperado, não resolve nada. O que resolve é fazer uma aliança com Cristo. Amém? Raabe poderia ter ficado em pânico, atemorizada, mas ela fez uma escolha. E qual foi a escolha? Dar abrigo para os dois espias e fez um acordo com eles. Qual foi o acordo que ela fez? Olha, eu vou proteger vocês, porque eu conheço o poder do Deus de vocês. Mas quando vocês destruírem a cidade, preserve a minha família. Perceba que Raabe, sendo prostituta, ela tinha uma preocupação. Qual era a preocupação dela? A segurança e a proteção da sua família. Ela é específica. Não mate meu pai, não mate minha mãe, não mate meus irmãos, não mate minhas irmãs. Então ela fez um acordo com os espias, muito mais preocupada com a família dela do que com ela mesma. Bispo, eu não entendi. Irmãos, desde quando nós começamos o estudo da fé, dia de quarta-feira, eu pensei que o assunto família, ele iria ficar um pouco que esquecido, porque nós passamos 7 meses falando somente sobre família, né? Mas não tem como a gente deixar o assunto família de lado, porque o assunto família, ele está, sabe? Está no DNA de Deus, está no DNA da Bíblia. E o que eu percebo com essa ação de Raabe é que nós também temos que nos preocupar com a nossa casa e com a nossa família. Mas depois eu vou fazer uma pregação específica a respeito da fé de Raabe. E não é hoje. Hoje vamos dar continuidade aqui no capítulo 6. Perceba aí no capítulo 6, verso 1. O texto diz que a cidade estava trancada. As portas da cidade estavam trancadas. Isso é algo que precisa chamar a nossa atenção, porque o povo de Jericó era um povo forte, era um povo grande, muito maior do que o povo de Israel, muito mais poderoso, tinha muito mais habilidades militares, muito mais habilidades na batalha. Não deveriam ter medo. Mas na verdade o medo daquele povo não era de Josué e não era do povo que estava com Josué, mas o medo era do Deus que fez promessas para Josué. Diga glória a Deus. Com isso, eu quero que você entenda que o mesmo Deus de Josué é o seu Deus também. O mesmo Deus que fez promessas para Josué, ele fez promessas para a sua vida também. Então, da mesma maneira como Josué permaneceu marchando, avançando, permaneça você marchando e avançando também, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. O verso 2, Deus fala assim com Josué: Josué, entrego hoje Jericó em suas mãos, entrego o rei de Jericó em suas mãos, e entrego os homens de Jericó em suas mãos. É Deus dizendo para Josué mais uma vez: eu estou contigo, eu vou com você até o fim. É Deus dizendo: olha, eu te fiz uma promessa lá no capítulo 1, que eu não iria te abandonar, que aonde você estivesse eu estaria com você. O tempo passou e Deus novamente está dizendo para Josué: eu entregarei os seus inimigos nas suas mãos. Diga glória a Deus. Quando chegamos no capítulo de número 6, do verso 3 até o verso 5, olha que interessante. Deus passa as orientações para Josué de como seria a batalha. Deus orienta Josué, explica a Josué como seria a grande batalha entre os israelitas
e o povo de Jericó. E Deus explica que era para pegar 7 sacerdotes levitas, cada um deles com seu instrumento nas mãos. O texto que eu li aqui, essa aqui é uma Bíblia apologética, chama de buzinas, né? Tocaram as suas buzinas. Tem traduções como a Josué capítulo 6, verso 3, verso 4, verso 5. Tem algumas traduções que fala 7 buzinas, tem traduções que fala 7 trombetas, e tem traduções que fala 7 chofar. Então, buzinas, chofar, trombeta, é o mesmo instrumento, musical, ou não, que era usado ali naquele momento pelos 7 sacerdotes. É preciso dizer que essas buzinas, esse chofar, essa trombeta, era feita de chifre de carneiro, e ela servia para dar avisos e alertas. Era sempre usada em momentos religiosos ou em momentos militares. E observe que o texto vai dizer que a orientação de Deus é que eles tinham que ir tocando essas buzinas, esses instrumentos, enquanto eles faziam a primeira volta na cidade. Então a orientação foi: vocês vão dar uma volta durante o dia na cidade, para. No dia seguinte, mais uma volta, para. Terceiro dia, mais uma volta, para. Para, descansa, dá mais uma volta, para, descansa, dá mais uma volta. Porém, é preciso a gente entender que os sacerdotes levitas que carregavam a arca, eles passavam aquele período todo carregando a arca no ombro. Carregando a arca onde? No ombro. Com aproximadamente 300 quilos no ombro. Enquanto isso, os 7 sacerdotes levitas que tocavam o instrumento tinha que passar essa volta toda soprando os instrumentos, tocando os instrumentos. Não podia parar. Isso prova que eles tinham um fôlego terrível, né? Tinha um preparo físico, um preparo psicológico muito grande. Porque se não tivesse um preparo físico e um preparo psicológico muito grande, o sol, a distância, tudo isso ia trazer tormento para a vida deles, e eles poderiam parar no meio do caminho. Se fosse eu, por exemplo, eu não ia passar 1 hora soprando o negócio, porque se eu começasse a soprar demais, ia me faltar fôlego, eu não ia conseguir respirar, a SAMU não estava lá perto de mim, e eu ia sobrar. Então, no meu caso, não ia dar muito certo, porque eu sei que eu não teria fôlego suficiente para soprar essas buzinas durante toda a volta. Bispo, eu não estou entendendo. Irmãos, sempre alguém vai pagar um preço maior do que outros para que a igreja sobreviva. Sempre vai ter aqueles que vai ficar no acampamento em paz. Sempre vai ter aqueles que vão marchar sem muito esforço, mas sempre vai ter aqueles que vai estar com a arca nas costas, aproximadamente 300 quilos, carregando a arca. E sempre vai ter aqueles que vai ter que buscar fôlego onde não tem, para soprar o instrumento, enquanto a volta é dada em torno da dificuldade, em torno do problema. Bispo, por que tem que ser assim? Aí você tem que perguntar para Deus. O que eu sei é que nós precisamos fazer a obra de Deus, sofrendo, sangrando, chorando, para que outros possam viver, para que outros possam ter uma chance, para que outros possam ter uma oportunidade. Porque, convenhamos,
que se não tivesse, analise bem, se não tivesse aqueles sacerdotes levitas para carregar a arca no ombro um dia inteiro, se não tivesse aqueles sacerdotes levitas para soprar, também não teria vitória, também não teria conquista, também não teria milagres, porque alguém precisa provocar o milagre, alguém precisa se colocar na brecha, alguém precisa pagar um preço para que algo aconteça na vida dos demais. Diga glória a Deus. O capítulo 6, versos 6 e 7, Josué dá uma orientação para os sacerdotes e para o povo. Verso 6 e verso 7. O plano revelado por Deus parece ser um plano tolo aos olhos dos homens. Rodear a cidade? Como assim? Eu imagino que até nós, hoje, quando paramos para ver a força da cidade de Jericó, a força dos homens, o poder bélico, as armas, os anaquins, os gigantes, quando a gente para analisar o cenário de Jericó, aí a gente ouve Deus dizer assim: olha, sabe como vai ser essa batalha, como vai ser essa guerra? Vocês vão ficar rodeando a cidade. Imagine, vamos imaginar que isso aqui é a cidade. Isso aqui é a cidade. A cidade toda murada. O povo de Jericó está aqui dentro. Como é que você vai vencer? Você vai ficar acampado aqui, aqui é a entrada da cidade. Isso aqui é a entrada da cidade. Deixa isso aqui é o... Aqui é o portãozinho. Isso aqui é a entrada da cidade. Vocês vão ficar acampados aqui. Aí vocês vai passar o dia todo aqui, ó, rodeando os muros da cidade. Fazendo o que, Deus? Carregando a arca da aliança e tocando os instrumentos. Carregando a arca da aliança e fazendo o que? Tocando os instrumentos, tocando chofar. Vai um primeiro agrupamento de soldados, um destacamento de soldados, vai na frente. Depois vem os sacerdotes levitas com as buzinas, com o chofar tocando. Depois vem os sacerdotes levitas com a arca. E vai outro agrupamento de soldados na retaguarda. 4 agrupamentos, dando voltas. Alguém deve olhar, humanamente falando, uma orientação como essa e dizer assim: mas que estratégia tola, que estratégia sem sentido. Não seria mais fácil arrombar o portão, entrar no campo de batalha? Presta atenção. Na verdade, Deus se agrada em usar a fraqueza e a aparente loucura para derrotar os nossos inimigos. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: é do agrado de Deus usar a sua fraqueza e a aparente loucura para derrotar os seus inimigos. Por que Deus prefere dessa maneira? Para a glória ser dele. Porque convenhamos que se nós tivéssemos forças para conquistar tudo o que queremos, se nós tivéssemos forças para superar todos os obstáculos, nós não iríamos querermos Deus para nada. Convenhamos que só temos necessidade de Deus porque tem coisas que somente Deus pode fazer, sim ou não? Sim. Precisamos ter essa honestidade com Deus, essa verdade. A gente não morre de paixão por Deus. Não. Se nós morrêssemos de paixão por Deus, nós lembrávamos dele toda hora, sim ou não? Sim. A gente morre de paixão por nossos filhos.
Porque nossos filhos nós lembramos de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Até sonhamos com eles. Pai que é responsável, mãe que é responsável, lembra dos filhos. A gente morre de paixão por nosso pai, nossa mãe, filho que ama pai, filho que ama mãe, que lembra do papai e da mamãe todo dia, toda hora. A gente morre de paixão pelo marido, pela esposa, que a gente lembra de manhã, de tarde, de noite. Mas por Deus não. A gente lembra de Deus quando dá certo. A gente lembra de Deus de vez em quando. É por isso que Deus permite algumas situações aonde eu não consigo resolver, onde você não consegue resolver, para que a gente possa lembrar dele. Senão a gente esquece completamente. Lembra dos leprosos? Foram quantos curados? Diga 10. Mas só voltou para agradecer um. É interessante que o que voltou para agradecer era samaritano. Não era nem do povo de Deus. Era um samaritano. O verso 8, 9 e 10 diz assim: depois que Josué deu toda a orientação, todos tomaram sua posição no propósito. Todos tomaram sua posição no quê? No propósito. E eles marcharam por 7 dias. Os guerreiros, o primeiro destacamento, o primeiro agrupamento ia na frente. O segundo agrupamento, que eram os levitas com as buzinas, com o chofar, com as trombetas. O terceiro agrupamento eram os levitas com a arca. E o quarto agrupamento era o segundo agrupamento de guerreiros, que ia na retaguarda. Vejam o verso 10. Veja o verso 10. Olha aí o que diz o verso 10. Olha o que Josué fala aí, ó. Não sai da sua boca nenhuma palavra durante esses 7 dias, até chegar a hora certa de abrir a boca. Olhe para alguém e diga: aprenda que existe um momento certo de abrir a boca. Às vezes nós pagamos preço porque nós falamos demais. Às vezes pagamos preço porque a nossa língua é frouxa demais. Se você for aqui, irmãos, no livro de Provérbios, os maiores conselhos do proverbista é sobre a língua. Ele já diz assim: até mesmo um tolo, quando aprende o princípio de ficar calado, é considerado um sábio. Tiago vai dizer que a língua é fermentada pelo inferno. Tiago vai dizer que a língua é capaz de destruir um corpo todo. Isso pode ser o corpo físico, pode ser o corpo família e pode ser o corpo igreja. Por causa do poder da língua. O proverbista vai dizer que o poder da vida e da morte está e a depender da forma como você usar, você comerá desse fruto, ou da vida ou da morte. Diga misericórdia. Então Josué disse assim: olha, os guerreiros que vão na frente marchando, vão só marchando, não falem nada, não dê uma palavra. Os sacerdotes levitas que vão soprando as buzinas, vão soprando as buzinas, não falem nada. Os sacerdotes levitas que vão levando a arca no ombro, não falem nada. O último agrupamento de soldados que vai na retaguarda, acompanhando, não falem nada. Aí o texto diz: até o momento certo para abrir a boca. O que é que eu entendo aqui? Eu entendo que existe um momento de você calar e um momento de falar. E quem é que vai dizer o momento de calar e o momento de falar? Diga a Deus. Bispo, e como é que eu vou saber qual é o momento de falar e qual é o momento de calar? Experimente perguntar a Deus. Ele vai te responder. Mas o problema é que a gente nem lembra de Deus. Como eu vou perguntar a Deus se eu não consigo nem lembrar que Deus existe?
capítulo 6, do verso 11 ao 15, vai falar que a marcha começa, primeira marcha, segunda marcha, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Quando chega no verso 15 vai dizer que foram 7 voltas no mesmo dia. Teria que dar quantas voltas no mesmo dia? Primeiro dia era uma volta só. Ó, entrada da cidade, acampado na frente da cidade. Primeiro dia, uma volta, parou de novo, descansou. Segundo dia, mais uma volta, parou aqui, descansou. Mas no 7º dia era diferente. Primeira volta, parou, mais uma volta, parou, mais uma volta, até completar 7 voltas. Eu fico pensando, os levitas que estavam carregando a arca, das 7 voltas no mesmo dia, em volta da muralha. Eu fico pensando nos levitas que estavam tocando os instrumentos, das 7 voltas andando e soprando, andando e soprando, andando e soprando. Diga: o céu, em todo o tempo, é tomado à força. Não dá para a gente acreditar, irmãos, que vamos conquistar algumas coisas sem dificuldade. Porque o que vem fácil, vai fácil. Algumas coisas para conquistar vai ser muito difícil, muito complicado. Em hebraico, a palavra 7 é Sheva, que quer dizer completude, perfeição divina. Vem da raiz da palavra jurar por 7 vezes. Diga glória a Deus. Opa! Se a palavra hebraica para 7 é Sheva, e quer dizer completude ou perfeição divina, e vem da raiz hebraica, que quer dizer jurar por 7 vezes, então, arrodear por 7 dias tem um mistério de Deus, e arrodear por 7 vezes no mesmo dia tem outro mistério de Deus. Não é à toa. Diga: nada que Deus faz é sem propósito. Diga: tudo que Deus manda fazer tem um propósito divino. Diga glória a Deus. Irmãos, percebe isso aqui. As instruções de Deus nessa primeira batalha por Canaã, começando por Jericó, tem mais a ver com adoração e com cerimônia do que com estratégia militar. Sim ou não? Sim. Porque a estratégia militar vai falar de combate, homem a homem, corpo a corpo, espada, lança, escudo. E quando você vai olhar, era uma cerimônia, era um cortejo. Eles estavam apenas marchando e tocando instrumento, marchando e tocando instrumento. E quem estava no meio deles, diga: a presença de Deus. Então, na verdade, não parecia uma batalha, parecia uma cerimônia de adoração. Mas era exatamente isso que Deus queria, uma cerimônia de adoração ao nome dele. Diga glória a Deus. Seria muito bom se todas as vezes que nós tivéssemos um objetivo, principalmente os objetivos mais complexos da vida, tivéssemos essa mesma atitude. Antes de avançar no objetivo, passar um período somente adorando, glorificando, tocando o instrumento. Diga glória a Deus. Do versículo 16 ao 19, é quando a 7ª volta ela foi completa. Josué lhe dá uma ordenança, ele vai dizer assim: vai ser agora, abram a boca e grite. Porém, antes do povo gritar, Josué lhe dá uma orientação ao povo. Ele diz: os muros vão cair. Diga glória a Deus. Olhe para alguém com olhar profético e diga: os muros vão cair. Aí ele diz assim, a outra orientação:
Poupem Raabe e a sua família. Não façam nada com Raabe e com a sua família. A outra orientação: não peguem nada dessa cidade. Qual foi a orientação? Não pegue o quê? Nada. Por que não era para pegar nada da cidade? O texto vai dizer aí. Porque tudo que estava na cidade era anátema. Anátema vem de uma palavra hebraica que quer dizer xerém, o xerem, que quer dizer coisa dedicada. Ou seja, a primeira cidade de Canaã deveria ser totalmente dedicada a Deus. Por isso que Josué, orientado por Deus, diz: não peguem nada dessa cidade, porque essa cidade é anátema. Essa cidade é xerém. Essa cidade é coisa dedicada. É tipo Deus dizendo assim: olha, as outras cidades que vêm depois, vocês vão poder fazer o que vocês quiserem. Mas pelo amor de Deus, dedique a primícia para mim. Aprendam a dedicar a primícia para mim. Entendam que essa cidade vai ser de vocês, mas sou eu que vou fazer acontecer. Entenda que o braço que vai vencer não é o de vocês, é o meu. Aí ele fala: não peguem nada dessa cidade. Aí ele diz assim, ó: não se deixem seduzir pela cobiça. Não se deixe seduzir pelo quê? Guarde isso aí. Essa informação é muito importante. Não se deixe seduzir pela cobiça. Aí ele diz assim, ó: pegar coisas nessa cidade vai nos trazer desgraça. Diga misericórdia. Aí ele insiste: não peguem nada. Aí ele é claro: não peguem ouro, não peguem prata, não peguem bronze, não peguem ferro, não peguem nada. Diga assim: quando Deus manda não tocar, diga não toque. Diga: quando Deus manda se afastar, diga se afaste. Obedecer é melhor do que sacrificar. O verso 20 e 21 diz assim: chegou a hora de abrir a boca, chegou a hora de falar, chegou a hora de gritar. O texto vai dizer: o povo gritou com toda a força. Enquanto o povo gritava com toda a força, os sacerdotes e levitas tocavam seus instrumentos. Diga glória a Deus. Irmãos, perceba que alguns versículos antes, alguns dias antes, Josué disse para o povo que não falem nada. Fiquem em, porque vai chegar a hora de falar. Quando chegou a hora, o sinal foi dado, pronto. Chegou a hora, agora é hora de abrir a boca. Diga: aquele momento era o momento de Deus. Depois de um forte grito de guerra, os muros de Jericó caíram por terra. Nós começamos hoje aqui em Hebreus capítulo de número 11, não foi isso? Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 30, aonde diz: pela fé de Josué os muros de Jericó, diga, caíram ao chão. E o motivo pelo qual Josué está na galeria dos heróis da fé é justamente porque esses muros eram intransponíveis. Não tinha como derrubar esses muros. Diga: mas Josué aprendeu a usar a fé. E o texto vai dizer que os soldados subiram e atacaram para vencer, e assim tomaram completamente a cidade de Jericó. E Deus lhe entregou uma grande vitória naquele dia. Diga glória a Deus. Você só está aqui nessa noite porque Deus está preparando uma grande vitória para as suas mãos. Porque Deus, Ele não fala com as paredes, Ele fala com os ouvintes. Irmãos, naquela guerra espiritual, a cidade caiu por uma marcha cerimonial, toque de instrumentos, gritos de vitória.
e não por manobras militares tradicionais humanas. No final, foi a obediência à ordem de Deus que venceu a batalha. Muita gente diz que quem venceu a batalha foi o som dos instrumentos. Outros dizem que quem venceu a batalha foi rodear 7 vezes no mesmo dia. Outros dizem que quem venceu a batalha foi o grito do povo. Quando o povo gritou, o muro caiu. Não. Quem venceu a batalha foi a obediência de todos. Porque a obediência do povo começou no primeiro dia, sim ou não? Sim. Ali começou a obediência. Ali os muros começaram a ser rachados por Deus. Lá no primeiro dia. Segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia. Sétimo dia, vou apertar mais um pouquinho. Eu imagino Deus conversando com Josué, dizendo assim: eu vou apertar mais um pouquinho. Todos 6 dias foi uma volta só, mas no 7º dia vai ser 7 voltas. Deus precisa me provar e precisa te provar. Deus precisa ver onde é que está meu coração, onde está seu coração. Porque a Bíblia diz que onde está seu tesouro, aí está o seu coração. E o meu coração e o seu coração precisam estar em Deus. Então Deus queria provar no último dia a fé daquele povo. E disse: no último dia, mesmo cansados, vocês não vão dar uma volta só não. Vocês vão dar 7. Diga glória a Deus. O som uníssono de todos gritando ao mesmo tempo e todos os instrumentos tocando ao mesmo tempo foi como um hino triunfal com o objetivo de minar a coragem dos inimigos. Irmãos, percebam que existem muitas coisas que aconteceram tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que foi mediante o som de uma voz. Diga glória a Deus. Bispo, eu não entendi. Aconteça o que acontecer, não pare de orar. Olhe para alguém e diga: aconteça o que acontecer, não pare de orar. Fale de novo: não pare de orar. O diabo ele vai criar algum tipo de situação para calar a sua voz. O diabo vai tentar te calar de alguma maneira. Desemprego, problema financeiro, crise no casamento, enfermidade, medo, pavor, pânico, ansiedade, depressão, insônia, cansaço físico, fadiga. Perceba que você vai ter força para gritar com seu marido. Você vai ter força para gritar com sua mulher, gritar com os filhos, com as filhas, gritar com o vizinho, discutir no ônibus, discutir na vizinhança, gritar com A, gritar com B. Perceba que você vai ter força para falar mal dos outros. Perceba que você vai ter força para fofocar. O diabo dá força para fofocar. Você está pensando que você está fofocando sozinho? É o cão que está te ajudando. Fofoqueiro desgraçado. Ninguém vai se ofender aqui, que aqui não tem fofoqueiro, né? Pode ser que algum fofoqueiro da internet que está assistindo ao vivo aí fique ofendido. Mas vocês que estão aqui, aqui não tem fofoqueiro, não tem fofoqueira, que eu sei que não tem. Então vocês podem ficar em paz, né? Aqui não tem fofoqueira, aqui ninguém fala mal dos outros, aqui ninguém critica. Quem critica, levanta a mão. Quem fala mal do outro, levanta a mão. Quem calunia os outros, levanta a mão. Quem fofoqueiro, levanta a mão. Tá vendo? Tá vendo? Aplauda o Senhor Jesus. O diabo, irmãos, ele vai tentar me calar e vai tentar te calar. Então, guarde essa chave. Aconteça o que acontecer, não pare de orar. E, se possível, ore falando. Ore como? Falando. Você sabia que às vezes o cão, às vezes cria umas ideias na nossa mente, para a gente orar em pensamento. Diga assim: tem momentos que devemos orar em pensamento. Diga: mas tem horas que precisamos orar falando. Quando é a hora que você vai orar em pensamento? Quando você vai fazer um propósito com Deus, que você não quer que ninguém saiba, nem o cão.
nem mulher, nem filho, nem marido, nem pastor, nem o cão. Aí você vai falar em pensamento. Mas se você não está fazendo propósito nenhum, fale com a boca. Não tenha medo do diabo, não. Você é crente. Fale. Senão você pega no sono. Duas coisas que não podemos parar, não podemos abrir mão: de orar e de cantar. Diga, não pare de cantar. Irmãos, o som da adoração, o grito daquelas pessoas, acoplado ao poder da fé e uma promessa que Deus fez, entregou a maior vitória que aquelas pessoas poderiam esperar naquele momento. Se vocês entenderem nessa noite que existe um momento de você se calar, mas que existe um momento de você falar. Existe um momento de você calar, mas existe um momento de você orar. Existe um momento de você calar, mas existe um momento de você interceder. Existe um momento de você calar, mas existe um momento de você cantar. Se você entender isso, o mesmo Deus que entregou essa grande vitória nas mãos de Josué e do povo, é o mesmo Deus que vai entregar a vitória na sua mão também. Diga glória a Deus. Quando nós chegamos no capítulo 7 de Josué, no capítulo 7, verso 3, 4 e 5, Josué já tinha vencido a primeira cidade. Qual é o nome da primeira cidade? Jericó. Aí tinha a segunda cidade para vencer. O nome da segunda cidade era Ai. Só que era uma cidade pequena, ministro de louvor Felipe. Era uma cidade pequena. Jericó era uma cidade grande. Aí Josué disse assim: não precisa ir muitos homens não. A cidade é pequena. Manda 3.000 homens. Quando chega no capítulo 7, verso 10, 11 e 12, Deus revela para Josué que tinha alguém no meio do povo, no meio do arraial, que estava em pecado. E por que Deus revelou para Josué que tinha alguém no meio do povo, no meio do arraial, no meio da igreja, que estava em pecado? Porque quando eles foram para a batalha com a cidade de Ai, eles perderam a batalha. E além de perderem a batalha, 36 soldados morreram. Foram feridos mortalmente. Josué não aguentou a dor. Porque Josué pensou assim: meu Deus, a gente venceu uma cidade gigante. Jericó era muito grande, muito poderosa. E a gente perdeu a batalha para uma cidade pequenininha. Mas o motivo é que a vitória de Jericó tinha um povo que estava na mesma visão e na mesma obediência. Aí quando ele vai se prostrar diante de Deus, Deus fala para ele: Josué, sabe por que vocês perderam a batalha? Porque tem pecado no meio de vocês. Sabe por que 36 soldados morreram? Porque tem pecado no meio de vocês. Sabe por que pagaram o preço? Porque tem gente desobediente no meio de vocês. E quando tem gente desobediente no meio do arraial, o arraial inteiro paga o preço. Diga misericórdia. Quando você chega aí no capítulo 7, do versículo 13 até o versículo 22, o pecado, ele é revelado. O pecado estava com um moço chamado Acã e com a família dele. Quando Josué vai conversar com ele, ele diz, deixa eu voltar aqui.
Josué capítulo 7. Olha o que ele diz. Eu me deixei seduzir pela cobiça. Eu me deixei seduzir pelo quê? Pela cobiça. Aí ele vai dizer que ele viu uma capa babilônica e ele desejou. Ele vai dizer que ele viu 200 ciclos de prata e ele desejou. Ele vai dizer que viu 50 ciclos de ouro e ele desejou. Lembra que eu falei no versículo anterior? Eu disse, guarde isso aí na memória de vocês, que a orientação foi: quando vocês entrarem lá, não cobicem nada de lá, porque tudo é anátema, tudo é para ser entregue ao Senhor. Aí Josué foi claro, disse: não cobice ouro, não cobice prata, não cobice bronze, não cobice ferro e não cobice nada. Mas quando Josué foi conversar com Acã disse: eu me deixei ser seduzido e eu cobicei capa babilônica, 200 ciclos de prata, 50 ciclos de ouro, e eu peguei, escondi, guardei, está dentro da minha tenda. Estava onde, igreja? Ele chegou dentro da tenda, cavou um buraco e guardou tudo. Diga: Deus é santo. Diga: ele não se permite escarnecer. Irmãos, o pecado pode estar guardado lá dentro da minha casa. O pecado pode estar lá guardado na sua casa. Eu tenho uma notícia terrível para mim e para você. Deus nesse momento sabe onde está guardado o meu pecado e o seu pecado. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, contemplando a tudo e a todos. Nós nos escondemos dos homens, mas não tem como nós nos escondermos de Deus. Mesmo que o pecado, o meu pecado, o seu pecado, o que desagrada a Deus, não esteja lá dentro da minha casa, na sua casa, mas se estiver guardado no meu coração, no seu coração, Deus está vendo agora. Ele está sondando agora. O capítulo 7, verso 23, 24 e 25, tem algo terrível, irmãos. Se vocês forem ler aí, olha o que o texto diz. Acã, a esposa, os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda dele, a capa babilônica, o ouro, a prata, juntou tudo, levou para o vale chamado Vale de Acor, e o texto diz: foram todos apedrejados até a morte, e depois todos foram queimados. Diga: misericórdia. Depois foi colocado uma montanha de pedra sobre as cinzas deles, para que ninguém lembrasse nunca mais deles. Diga: misericórdia. Irmãos, tem pessoas que vão dizer assim: meu Deus, que perversidade, que Deus mau, meu Deus, que líder mau esse Josué. Esse Josué é um líder mau. Mal, uma conversa. 36 soldados morreram por causa de Acã e por causa da família dele. 36 homens valorosos caíram no campo de batalha por causa do pecado que estava oculto. Pessoas pagaram um preço. 3.000 homens foram feridos. Desses 3.000, 36 perderam sua vida. São 36 viúvas. Alguém tinha que pagar o preço. Havia uma lei, havia regras, havia uma palavra do próprio Deus no dia anterior. O que vocês verem lá em Jericó, não cobicem. Não queira para vocês o que não é seu. Não leve para dentro da sua casa o que vai trazer desgraça para a sua casa e o que vai trazer desgraça para a sua família. Todo mundo sabe, eu venho pregando sobre isso esse ano, desde o início do ano. Quando o pai de família peca, a família paga preço. Quando a mãe
peca, a família paga preço. Quando o filho peca dentro de casa, a família paga preço. Quando a filha peca, a família paga preço. São princípios, irmãos, que não podem ser violados. Diga: Deus se agrada da obediência. Tem muita coisa, irmãos, que acontece na minha casa e na sua casa, que a culpa é minha e a culpa é sua. Nós é que damos a legalidade. Nós é que abrimos as brechas. Perceba que foi Acã, que era o patriarca da família, que era o líder da família, que trouxe a destruição da sua própria casa, da sua própria família. Irmãos, o que vocês verem lá fora no mundo, não se apaixone não. Se apaixone pelos céus. Aprenda a se apaixonar todos os dias por Jesus. Ó, se apaixone pela Bíblia. Quer se apaixonar por alguma coisa? Se apaixone pela Bíblia. Se apaixone pela oração. Se apaixone pelo Espírito Santo. Se apaixone pelos céus. Durma, acorde pensando nos céus naquele grande dia. Esqueça o que o mundo tem lá fora para oferecer. Mesmo que o mundo tenha ouro, prata, capa babilônica, bronze, ferro, esqueça, porque tudo que o mundo oferece tem um preço. Olhe para alguém e diga: tudo que o mundo oferece tem um preço. Quando você chega em Josué, capítulo 8, o texto vai dizer, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 29, que novamente Josué foi para a cidade de Ai e entrou no campo de batalha. Aquela cidade pequenininha que ele perdeu a batalha a primeira vez. Novamente ele se organizou, foi para a batalha e ele venceu dessa vez. E por que venceu? Porque dessa vez o anátema foi tirado do meio do povo. O pecado foi tirado do povo. Aquela família que estava em pecado foi arrancada do meio do povo. Aquele agrupamento de pessoas que estavam em pecado, com pecado oculto, com pecado escondido, eles foram apedrejados e arrancados do meio do povo. Aí agora o povo prevaleceu. Diga glória a Deus. No verso 30 ao 35 do capítulo 8, o texto diz que foi necessário erguer um altar de pedras em um monte chamado Monte Ebal. E a seguir Josué fez a leitura da Torá e fez um concerto com o povo. Percebam que depois de tirar aquele agrupamento de pessoas, depois de tirar aquela família que estavam trazendo desgraça para o arraial, agora foi necessário fazer um novo concerto com Deus, fazer um novo pacto com Deus, de obediência à Torá, de obediência à lei de Deus. Diga glória a Deus. No capítulo 9, os gibeonitas fazem um pacto com Josué. Eu não vou explicar como foi o pacto que eles fizeram, porque se eu for explicar vai demorar muito. Mas os gibeonitas, eles fazem um pacto com Josué, porque os gibeonitas, eles também ouviram falar do poder de Deus e o que estava acontecendo por onde Josué passava e o povo de Deus. Então eles sabiam que as próximas cidades eram as cidades perto dele. Então o povo de Gibeon preferiu fazer um pacto com Josué do que enfrentar Josué. Quando chega no capítulo 10, 5 reis se juntaram contra os gibeonitas. Quantos reis? 5 reis se juntaram contra os gibeonitas. Eles decidiram que iriam destruir os gibeonitas, porque os gibeonitas fizeram uma aliança, um pacto com o povo de Deus. Os gibeonitas fizeram um pacto com quem? Com o povo de... Irmãos, todas as vezes que você fizer uma aliança com alguém que é de Deus, vai ter pessoas que vai se levantar contra você. Foi o que aconteceu aqui.
os gibeonitas, eles começaram a ser vistos de maneira diferente, porque eles fizeram um pacto de aliança, um pacto de fidelidade com Josué, que era o líder, e com todo o povo que estava com Josué. Então 5 reis, né, do capítulo 10, do verso 1 ao 5, se juntaram contra os gibeonitas. Quando você chega no verso 6 ao 11, a notícia chega para Josué: Josué, os gibeonitas vão morrer, eles serão massacrados, eles serão destruídos. Mas os gibeonitas fizeram pacto com quem? Diga: com Josué e com o povo de Deus. Quando Josué tomou conhecimento que o povo de Gibeon iria morrer, imediatamente Josué preparou os homens e foram para o campo de batalha. Só que Josué não foi sozinho. Se você fizer a leitura aí, você vai descobrir que Josué foi, mas diga assim: Deus estava com ele. Olhe para alguém e diga: você nunca vai entrar numa batalha sozinho. Diga: Deus sempre estará com você. Agora, pera aí, Deus sempre estará com você se você for igual a Josué. Amém? Se você aprendeu o princípio da obediência. Aí, como Josué sabia o princípio da obediência, foi para a batalha, e o texto vai dizer que Deus estava com ele. Como eram 5 reis contra Josué, Deus enviou logo uma praga. Enviou uma praga e vários começaram a morrer no meio do caminho. E Josué percebeu que, mesmo com a quantidade que estava morrendo por causa da praga, ainda eram muitos homens para vencer aquela batalha. Aí o texto vai dizer que ele foi conversar com Deus, e Deus respondeu a oração. Aí o texto diz que dos céus começou a cair pedras. Dos céus começou a cair o quê? É interessante que essas pedras caíam do céu, mas só caíam na cabeça dos inimigos. Diga glória a Deus. Eu não tinha me tocado nisso, rapaz. Como é que você está no campo de batalha, começa a cair pedra do céu, só caía na cabeça dos inimigos. Diga: pedra representa a pedra angular. Diga: pedra de esquina. Diga: pedra que os construtores rejeitaram. Diga glória a Deus. Vamos ler aqui o versículo 12, o 13 e o 14. Olha o que diz aqui. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detenha-te em Gibeon. Lua, detente no vale de Ayajalon. Verso 13. E o sol se deteve. E o sol o quê? E a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Retom. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou, e a pôr-se quase um dia inteiro, o sol se deteve nos céus. Diga glória a Deus. A preocupação de vocês com o horário é tão grande que vocês não entenderam o que foi o que eu li aqui. A preocupação de vocês com o horário, porque já são 9h06, é tão grande que vocês não entenderam o que aconteceu aqui. O texto está dizendo que o Deus de Josué parou o sol para entregar a vitória nas mãos dele. Se você for parar para pensar o tamanho do seu problema, e você olhar a força de Deus que é capaz de parar o sol, você vai entender que o seu problema é pequeno, e que Deus é maior e mais poderoso do que o seu problema. Você vai entender a partir de hoje
que se você usar a fé, Deus também é capaz de parar o sol por você. Porque você não é mais amado do que Josué. Você é tão amado quanto Josué foi amado. A não ser que você não creia no texto. Se você for incrédulo ou incrédula, você não vai acreditar que o sol parou. Amém? Mas se você for alguém que tem fé e exercita a fé, você vai acreditar que o sol parou, você vai acreditar que a lua parou, e você vai acreditar que Deus é na sua vida também. Diga glória a Deus. Por que o sol parou, bispo? Porque se escurecesse, Josué iria perder a batalha. Josué capítulo 12, do versículo 7 ao 24, vai afirmar que no total Josué venceu 31 reis. Quantos reis? 31 reis foram derrotados naquele dia. Do capítulo 13 ao 21, são a divisão da terra. Toda a terra é dividida. Cada tribo recebe a sua porção. E o nome do Senhor é glorificado. Quando você chega no capítulo 14, versos 6 ao 13, o texto vai dizer que a cidade de Hebrom foi a herança de Caleb. A cidade de Hebrom foi a herança de quem? De Caleb. Josué capítulo 19, versículo 49 ao 50, o texto vai dizer que a cidade de Timate-Será foi a herança de Josué. A cidade de Timate-Será foi a herança de quem? Josué. E por que teve uma herança especial para Caleb? E por que teve uma herança especial para Josué? Quem lembra? Quem lembra? Vocês estão aí ainda? Eu preguei sobre isso aqui, irmãos. Quando Moisés mandou 12 espias. Quantos espias? Somente 2 usaram a fé. Moisés mandou quantos? Quantos usaram a fé? 12. 2. Os que usaram a fé naquele dia foi Caleb e... É lícito, irmãos, que Deus oferecesse o melhor, ofertasse o melhor para Caleb e para Josué. Quem concorda? Diga glória a Deus. Quando você chega em Josué capítulo 22, verso 10, verso 26 e verso 34, o texto diz: um altar foi erguido para o pacto entre eles. Diga glória a Deus. O nome desse altar era Ed, e tinha um propósito. Qual era o propósito? Trazer comunhão entre o povo de Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, se vocês observarem, de quando nós começamos até o dia de hoje, Deus entregou várias vitórias a Josué. Deus fez coisas poderosas na vida de Josué. Mas perceba que Josué, semelhante a Abrão, todos os lugares por onde ele passava, ele erguia um altar de adoração ao Deus de Israel. Diga glória a Deus. Aí você, nós queremos viver os mesmos milagres. Queremos viver as mesmas coisas que aqueles homens viveram. Queremos ter os mesmos direitos. Mas nós estamos inquietos por causa de 11 minutos. Você percebe a inquietação da igreja. Você percebe a agonia da igreja porque passou 11 minutos. A agonia é tanta que a reverência pela palavra, ela cai por terra. A reverência pelo culto, ela cai por terra, porque a gente não consegue entender o que é reverência em um culto. A gente não consegue entender o que é reverência a um culto que é feito para Deus. O culto é feito para Deus ou para os homens? Para quem? Se o culto é feito para Deus, quem merece reverência?
mas nós não conseguimos ter reverência pela palavra de Deus. Se estivéssemos em uma viagem, não estávamos preocupados com o horário. Se estivéssemos no passeio, não estávamos preocupados com o horário. Se estivéssemos em um churrasco, não estaríamos preocupados com o horário. E por fim, Josué capítulo 24, verso 15. Josué ele diz assim: vocês sirvam aos deuses que vocês quiserem servir. Sirvam os deuses dos pais de vocês. Sirvam os deuses da terra que vocês estão habitando. Sirvam os deuses pagãos. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E depois que ele lê a Torá e ele explica para o povo a respeito de tudo que Deus fez, e quando ele toma uma decisão, olha, já que vocês querem viver uma vida da forma como vocês querem viver, eu e minha família tomamos uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando o povo ouviu isso, no versículo 24, o texto diz: e todas as pessoas que estavam ali também tomaram a decisão e disseram para Josué: nós também serviremos ao Senhor. Então você percebe aí que primeiro a família de Josué toma uma decisão. Qual foi a decisão? Servir ao Senhor. Quando o povo percebe que o melhor caminho era servir ao Senhor, o povo também toma uma decisão. Qual foi a decisão do povo? Servir ao Senhor. E aqui a gente encerra definitivamente o estudo sobre Josué. E semana que vem a gente continua, possivelmente com a história da prostituta Raabe, se Deus assim permitir.